Ah, não, então tá bom. Vamos abrir a Bíblia então, meus queridos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Abre a Bíblia aí. 1 Coríntios 1, 18. Nós vamos ler esse texto bíblico. 1 Coríntios 1, 18. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Vamos no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, pedimos ao Senhor que venha ministrar a nossa vida. Senhor Deus, nessa noite, através da Sua palavra, Deus, nós cremos que a Tua palavra não volta vazia, e que nessa noite o Senhor vai trazer muitos frutos dentro do nosso coração, muitas vidas serão tocadas pelo Senhor, restauradas, transformadas, fortalecidas, em nome de Jesus, amém, amém. Hoje eu quero ministrar sobre coragem. Semana passada eu falei sobre servir, né? Quem se tornou terceiro aí essa semana, fala assim, eu sou o terceiro, né? Em casa, ajudando, servindo os irmãos, fazendo algo por alguém, né? Esse é o DNA da igreja, a igreja não pode deixar de servir, o cristão não pode deixar de servir, e eu tenho certeza que você saiu daqui desafiado pelo Espírito Santo. Quem aqui domingo passado saiu desafiado pelo Espírito Santo? Há outras virtudes na nossa vida que nós precisamos cultivar, e uma delas é a coragem. Nós precisamos nos tornar pessoas de coragem, nós precisamos nos tornar homens e mulheres de coragem. E é interessante que a Bíblia nos ensina algo sobre isso. A Bíblia nos ensina que há uma diferença de interpretação do mundo e de Deus. O mundo interpreta a coragem de outra forma. Coragem no mundo é aquelas loucuras que você não tem explicação. Muitas vezes até coisas que são erradas. Aquela pessoa nervosa, brava, que tem coragem de brigar com o outro, aquele lá é corajoso. Aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo. Muitas vezes aquela pessoa que corre o risco, o perigo por uma coisa ignorante. Isso é o mundo. A Bíblia chama isso de loucura, de tolice. Mas o contrário, né, quando a gente então, eu e você, nos colocamos diante de Deus, se convertemos, entregamos nossa vida para Deus, a gente se posiciona, a gente se converte, começa a ter um posicionamento de um cristão, o mundo fala assim, aquele ali ficou louco. Alguém já foi chamado de louco aí ou não? Aquele ali, ó, converteu, agora ficou louco, o pastor está fazendo a cabeça dele. Quem já escutou isso aí? Pastor está fazendo a cabeça dele, né, Mário? Escutamos isso aí já, eu escutei isso aí também. Deus olha para essa pessoa e fala assim, esse é sábio, esse é corajoso. O mundo olha e fala assim, esse aí é louco. Então a maneira que Deus vê a coragem é diferente da maneira que o mundo vê a coragem, é totalmente diferente. É por isso que agora a gente, como um filho de Deus, nós nos tornamos pessoas corajosas, mas diante de Deus, nós não tememos nada, a não ser estar longe de Deus. Isso é a única coisa que a gente deve temer, né, Jaime? A única coisa que a gente deve temer é estar longe de Deus, mas nós não devemos temer de maneira alguma enfrentar o pecado, ou enfrentar esse mundo, ou enfrentar qualquer coisa na nossa vida. Provérbios capítulo 28, versículo 1, se você é rápido em abrir a Bíblia aí, abra a tua Bíblia em Provérbios 28, versículo 1, vai aparecer no telão aqui também, talvez. Diz assim, o ímpio foge, embora ninguém o persiga,
mas os justos são corajosos como um leão. O leão tem a fama de ser o rei da floresta. A Bíblia compara o leão como um exemplo de coragem. A Bíblia, por exemplo, usa o exemplo de Jesus como um leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que vai à frente, aquele que vai à frente da batalha. Por isso que Jesus é chamado do leão da tribo de Judá, aquele que vai à frente da batalha. É interessante a gente entender o que é coragem. A coragem, ela é uma ação do coração. Vou falar mais perto, Fabrício. Tá. A coragem, ela é uma ação do coração. Coragem significa isso. Presta atenção aqui, ó, a palavra coragem. Você divide, ela veio do latim. Você divide ela em duas palavras: cor, que é coração, e action, que é ação. Então, coragem não é uma coisa pensada. A coragem é um ímpeto, é uma ação do coração. Para você que é um cristão, não é somente um ímpeto da sua natureza, mas é uma ação do coração conduzida pelo Espírito Santo. Tem que vir do Espírito Santo. E uma palavra de Deus você não pode temer. Uma palavra de Deus você não pode fugir, você precisa enfrentar. Um dia, talvez o primeiro ato de coragem que eu tive através do Espírito Santo da minha vida foi o dia em que eu entendi o Evangelho e eu vim para o altar, morrendo de vergonha do que talvez alguém estava pensando, mas decidido no meu coração. É o momento de eu entregar de verdade a minha vida para Jesus. Eu entrei na igreja por causa da minha namorada, hoje é minha esposa. Eu vinha na igreja por causa da minha namorada, hoje é minha esposa. Mas chegou um dia, e esse dia, quando eu entreguei minha vida para Jesus naquele altar, eu e a Márcia, nós tínhamos terminado o nosso namoro. Era um momento que a gente tinha terminado o nosso namoro. Era acho que era a 100ª vez que eu e ela tínhamos terminado, mais ou menos. Mas naquele dia, eu tinha entendido o Evangelho, e no meu coração eu tinha pensado assim: se com ela ou sem ela, eu entendi o que Jesus fez por mim, eu vou entregar minha vida para Jesus. A partir daquele dia, eu não vinha mais na igreja por causa da Márcia, eu vinha na igreja por causa de Jesus. Isso é uma ação de coragem, é uma ação guiada pelo Espírito Santo, porque a partir daquele momento também, eu cortei minha relação com o mundo. Eu fui desvinculando a minha vida do mundo, fui desvinculando a minha vida desse mundo e foi levando a minha vida para Deus. Passaram-se mais de 20 anos, 20 e poucos anos, só de casado eu tenho 21. E nesse período que eu desvinculei a minha vida do mundo, isso foi uma ação de coragem. E essa ação de coragem, movida pelo Espírito Santo, me levou a crescer em Deus. Se você quer crescer em Deus, você precisa ter coragem, porque se você continuar namorando o mundo, você nunca vai crescer em Deus. Se você continuar sendo um cristão Raimundo, na minha época tinha o Raimundos, a banda Raimundos, né? Eu gostava dessa banda até que o vocalista se converteu, se tornou um cristão. O nome dele é Rodolfo Abrantes. E hoje tem muitos cristãos que são cristãos Raimundos, ou seja, um pé com Deus e um pé no mundo. Esse é o cristão Raimundo, um pé com Deus e um pé no mundo. Você precisa ter uma ação de coragem, é uma ação de enfrentamento. E não significa que você tenha coragem, que você não vai ter medo. Não significa que você, tendo coragem, não vai ter medo, você terá medo. Mas o medo, diga comigo assim, ó, diga comigo, ó, o medo não vai me dominar mais. Na palavra a gente tem vários exemplos de homens, mulheres que tiveram medo. Eu vou dar 2 para vocês. O primeiro exemplo é Josué, um grande líder, assumiu a liderança de uma nação inteira, milhões de pessoas. Um jovem de coragem,
demonstrou isso com a vida dele. Na Bíblia a gente vê o exemplo da vida de Josué, um homem de coragem. Só que quando está lá em Josué capítulo 1, Deus vem para Josué e fala assim: Josué, não tenha medo. Por que Deus fala para ele não ter medo? Porque ele está com medo. Mas o medo a partir daquele momento não vai mais dominar a vida dele. Josué, não deixa o medo te dominar. Então, ter coragem não significa que você não vai ter mais medo, você terá medo, mas o medo não pode te dominar. Você quer um outro exemplo? Maria, mãe de Jesus, uma jovenzinha consagrada a Deus. Deus vem e fala com Maria que ela seria a mãe do Salvador. E uma das coisas, a primeira coisa que Deus fala para ela é assim: Maria, não tenha medo, porque ela está com medo, mas o medo não pode dominar ela. A igreja, ela pode viver momentos que sente medo, mas o medo não pode jamais dominar a igreja. Um pai de família pode viver momentos que o medo venha sobre a vida dele, mas o medo jamais pode dominar a vida dele. Uma mulher, uma esposa, pode viver momentos em que o medo vem sobre a vida dela, mas o medo jamais pode dominar a vida dela. É por isso que nós vamos repetir de novo. Diga comigo assim: o medo jamais vai me dominar. Então, meu querido, não tenha medo. Essa palavra é para você, não tenha medo. Para ter coragem, para que a gente então possa ter a coragem segundo Deus, a gente precisa, sabe de quê? De um novo coração. Hoje em dia, vou até ir além, hoje em dia há muitos pastores que precisam de um novo coração, tem que nascer de novo, porque se afastaram de Deus. Hoje em dia há muitos líderes que têm que nascer de novo, porque se afastaram de Deus. E milhares, milhões de pessoas, e talvez você é uma dessas pessoas, que precisa nascer de novo, para você ganhar um novo coração. Um novo coração para ter a ação correta de coragem. Não falei para você que a coragem nasce do coração? Mas não pode ser de um coração do mundo, tem que ser do coração que vem de Deus. Ezequiel, profeta Ezequiel, profetizando sobre Israel, ele diz lá no capítulo 36, versículo 26, uma palavra de Deus para o povo: eu vos darei um novo coração. Talvez hoje nesse altar aqui, meu querido, você precisa vir nesse altar e falar: Senhor, eu preciso de um novo coração. Quando eu escuto, por exemplo, escândalos envolvendo pastores, vou falar de pastores, não vou falar de padres, porque eu não sou padre. Os padres que falem dos padres, eu vou falar dos pastores. Quando eu escuto um escândalo envolvendo um pastor, por exemplo, normalmente é questão sexual ou questão de dinheiro. Normalmente. Quando eu escuto um escândalo desse, sabe o que vem no meu coração? Uma tristeza. Essa pessoa, ela está envergonhando o Evangelho. E às vezes, tem aqueles que ficam na defesa de pessoas que agem desse jeito, né? E elas dizem assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É honesto, isso é uma palavra de Deus, é um versículo da Bíblia. Só que quando Jesus falou isso para aquela mulher, falou para aqueles homens diante daquela mulher, aquela mulher não tinha se convertido ainda, aquela mulher não conhecia Jesus ainda, aquela mulher, ela estava naquele momento experimentando da graça de Deus. Então Jesus estava falando para os religiosos: não, cadê? Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que às vezes tem homens e mulheres de Deus consagrados que fazem pecados horríveis. Sabe o que eles precisam, meus queridos? Não precisam só do apoio seu, precisam da sua oração sim, mas precisa nascer de novo. Precisa vir para o altar e precisa de um novo coração. Mas às vezes a pessoa está tão lá em cima no status que ela não quer descer. Mas ela não vai descer, mas Deus vai derrubar ela. Assim Ele faz com você também. Assim Ele faz com qualquer filho dele. A Bíblia fala assim: Deus corrige os seus filhos.
Essa é uma ação de Deus para dar um novo coração para você, para mim. Talvez hoje você precisa vir nesse altar e dizer: Senhor, eu preciso ser uma pessoa de coragem, mas não só coragem para ir lá ganhar dinheiro, não só coragem para ir lá e jogar na cara dos outros o partido que eu sou, o time que eu torço, ou o quanto eu sou homem, ou o quanto eu sou mulher, não, mas para dizer assim: eu sou um filho de Deus, eu ando com Deus. Às vezes as pessoas são maldosas também, gostam de tacar pedra em você, porque você está vindo na igreja, está buscando a Deus, e muitos aqui estão aprendendo ainda a andar com Deus, e a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar você. Tem uma ação de coragem. A coragem também está ligada à humildade, a humildade de ter a convicção de que o que importa para você é a opinião de Deus ao seu respeito. Agora, qual é a opinião de Deus ao seu respeito? Pergunta para Ele. O que o Senhor pensa sobre a minha vida, Senhor? Deus teve uma ação de coragem. Vamos repetir aqui João capítulo 3, versículo 16. As ovelhinhas aí da escola dominical, eu quero convidar agora para a gente recitar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Até aí, né? Já ia puxar um Pai Nosso, os irmãos. Aí, ó, parabéns para vocês. Essa é uma ação de coragem de Deus. Deus teve uma ação de coragem, de valentia, quando Ele deu o seu único Filho por nós que ainda éramos pecadores. Sabe por que Deus se sacrificou por nós? Você sabe por quê? Porque você é valioso para Ele. Nós só temos uma ação de coragem com aquilo que tem valor para nós. Eu conto um fato no livro Pastor de Coração, que eu vivi lá em Céu Azul. Eu morava próximo ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil dava para avistar da janela da minha casa. E um dia vieram assaltar o Banco do Brasil de madrugada, estourar o caixa eletrônico. E de repente, alta madrugada, eu escuto um barulho assim, BUM! Imagina, coração veio na boca. Pulei da cama, a Elisa já tinha nascido, o Samuel ainda não. E comecei a escutar, pá, 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 tiro para todo lado. Em frente ao Banco do Brasil morava uma policial civil. Ela saiu na janela, armada, e começou a atirar contra os caras. Só que os caras estavam com escopeta, metralhadora, e começaram a metralhar o apartamento dela. E pá, 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 pá. Ficou uns 20 minutos troca de tiro. E tiro. Aquela fumaceira lá fora. Os bocó saíram tudo para ver. Eu não sei que nego da roça tem essa curiosidade. Porque o tal da roça é curioso, não é? É ou não é? Fala a verdade, você é curioso. Passa um helicóptero. Vem ver, amor, um helicóptero. É ou não é? O que será? SAMU, polícia. Às vezes é só alguém passeando. O nego curioso é o tal do cara da roça. Saiu a negada tudo para a rua. Sabe o que eu fiz? Peguei a Márcia, nosso quarto era na rua, na parte da frente da casa. Falei, amor, vamos lá para o fundo. Peguei ela, peguei a Elisa, fomos lá no fundo da casa. Lembrei das histórias do meu pai, que eles se escondiam debaixo da mesa, me escondemos lá para trás, assim, ó, o mais baixo possível, que eu pensei, se vir um tiro, não vai me pegar. Quando as coisas sossegaram, eu não fui nem na janela para ver o que estava acontecendo. Sabe por que eu não fui? Não é porque eu sou covarde, porque isso não tem valor para mim. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse
um filho meu que estivesse lá na rua precisando da minha ajuda, eu entraria na frente de qualquer metralhadora, eu entraria na frente de qualquer situação, qualquer pessoa. Quem faria o mesmo aqui? Sabe o que você faria? Porque isso aí tem valor para você. Então Deus demonstrou, quem que é o abençoado que colocou um copo dentro desse buraco? Deus demonstrou que Ele ama você. Deus demonstrou que Ele ama você porque Ele deu a vida por você. Ele mostrou para você assim: você tem valor. Eu não sei se você já escutou isso, talvez sim, se você é daquela época dessa música aqui. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Só você da década de 80, vai! O Espírito Santo se move em você. Vai lá, só você! Eu sempre quis fazer isso aqui, só você! Música antiga, tá? Isso era coisa de serenata. Hoje não dá para fazer isso aí, que os irmãos é perigoso tacar pedra em nós. Incomodar outro. Deus deu a vida por nós porque você tem um valor, isso é verdade. Quando você entende isso, não tem como você não entregar de volta a sua vida para Deus, porque você é alguém valioso. Deus, a coragem vem dele, a melhor demonstração de coragem é de Deus. E Ele demonstra coragem diante de algo que tem valor, é uma ação. Hoje você precisa ter uma ação de coragem, mas para ter uma ação de coragem você precisa nascer de novo, você precisa de um novo coração. Você está entendendo essa parte ou não? Existe uma palavra que é encorajar. Você já encorajou alguém ou não? Quem já encorajou um amigo ou alguém da sua família? Eu lembro a primeira vez que eu fui cortar cabelo, pequenininho, sentei na Ferrari do cortador de cabelo lá, do cabeleireiro, abri o bocão, chorar, e o cabeleireiro olhou para mim assim e falou assim, ó, eu nunca mais esqueci, ele falou assim: você é um homem ou você é um saco de batata? Aí eu chorei mais, porque eu falei assim: eu sou um saco de batata. Medo dele cortar minha orelha não é tão pequenininha, não é tão fácil de errar ela, está aqui, ó, a orelhona. Você já encorajou alguém? O que é encorajar? É colocar coragem dentro do coração da pessoa. É dentro, é colocar coragem dentro do coração. É você chegar para alguém e dizer assim: olha, você não vai desistir. Quantas vezes já escutei pessoas dizendo para mim, em algum momento que eu estava aconselhando a pessoa dizendo: pastor, obrigado por não desistir, obrigado por insistir, obrigado por perseverar comigo, obrigado, porque aquelas palavras de alguma forma estavam gerando encorajamento no coração da pessoa, estava ajudando ela. Nós precisamos também, não só ser impetuoso e corajoso, mas nós precisamos ser pessoas encorajadoras. Você encorajou alguém hoje? Você encorajou ou desencorajou alguém? Porque às vezes a gente desencoraja também, a gente desanima as pessoas. Às vezes você está desanimando as pessoas a buscar Deus, você tem que animá-las, encorajá-las, colocar dentro do coração delas: olha, vamos buscar Deus, não vai por esse caminho aí é caminho de morte, está na hora de você buscar Deus, vamos, eu vou te ajudar, eu vou estar junto com você. Tem um jovem que está trabalhando aí ajudando os voluntários ali, ajudando no encontro. Ele veio de fora, mora na cidade. Quando eu o conheci, comecei a trazê-lo na igreja, veio algumas vezes, mas eu sei que a pessoa só vai ficar na igreja mesmo se ela fizer amigos. Se ela não criar um vínculo de amizade, nem que seja com duas pessoas, ela não vai ficar. Ela precisa de alguma amizade, algum vínculo. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Devo estar errado. Ele estava lá ajudando. Ele falou: pastor, que bom, encontrei a fulano de tal, conhecendo, está ajudando, estavam carregando as coisas, fazendo as coisas. O serviço nos une.
Uma das perguntas que eu fiz nessa pesquisa é assim, você participa de algum ministério? Sim, não quero participar, não, mas quero participar. Até o momento que estava 120 respostas, 50 pessoas responderam, não, mas gostaria de participar. O que significa isso? A pessoa, ela está sentindo vontade de se envolver com a família, de estar junto, nem que seja para carregar um bebedouro d'água para dar água para esses adolescentes, nem que seja para juntar um lixo e ajudar a servir comida, fazer alguma coisa, trazer um copo de água para o pastor antes que desidrata ele. Obrigado, não é de você que eu estava falando, não, é um outro gringo que eu conheço. O gringo é feroz, é uma benção, né? O Heitor, pai dele, está lá na cozinha do encontro, ele é o pai e a mãe. Mas esse jovem disse para mim, pastor, aquilo ali me ajudou, ou seja, encorajou ele. Eu estou sempre falando para você, olha, encoraja alguém, os seus amigos, as pessoas que estão perto de você, encoraja a servir a Deus, não encoraja a ir para o mundo, encoraja a servir a Deus. Às vezes o mundo, a mentalidade do mundo, a gente fica, quem pensa segundo o mundo, eu não penso mais, mas as pessoas ficam pensando assim, espero que dê errado isso na vida da pessoa, tomara que dê errado isso na vida da pessoa, a gente fica torcendo pela desgraça. Parece que quando um negócio é igual jogo de futebol, a gente quer que vai para os pênaltis, o cara quer que vai para os pênaltis, o cara quer ver a confusão no jogo. De repente alguém vem, dá um soco no outro lá, vira uma confusão, o povo já fica animado para ver o jogo. É ou não é? Quem tem esses pensamentos ainda? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém. Aqui vocês já converteram, mas tem muita gente que pensa, fica torcendo para ir para os pênaltis, torcendo para dar confusão no final do jogo. Ou seja, não quer ver alguém encorajado, quer ver alguém machucado. Nós queremos ver pessoas encorajadas. Eu quero que você seja um encorajador. A Bíblia fala de um encorajador. O nome dele era Barnabé. E ele encorajou nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo no momento em que ele estava desanimado. Não vai muito longe, tá? E ele encorajou nada menos do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi encorajado. Já teve momentos que eu fui encorajado. Você já teve momentos de ser encorajado? Quem já teve momentos que você foi encorajado? Talvez momentos que você já tinha desistido, mas alguém encorajou você. Como pastor, eu estou sempre encorajando alguém. Sempre estou encontrando alguém, estou encorajando alguém. Mas isso, meu querido, não é parte da minha descrição de trabalho, descrição de função. Pastor tem que encorajar, porque ele ganha para isso. Eu não faço isso porque eu ganho para isso. Eu faço isso porque isso já faz parte da minha natureza. É o meu DNA do céu. Essa é a natureza de um cristão. O cristão é encorajador. O cristão tem que encorajar. Eu tenho que chegar num adolescente. Hoje vai ter adolescentes que vão ir para o acampamento, que talvez não tinham querido ir, mas agora vão querer ir. Por quê? Porque foram encorajados. Alguns eu falei aqui hoje. Falei, por que você não está lá? Aí me explicaram, tal. Eu falei, então vamos lá, encorajando. Você encorajou alguém para vir à igreja? Você encorajou alguém para estar com Jesus? Encorajou alguém para lutar pela família? Encorajou alguém a não desistir dos seus filhos? Encorajou alguém a não desistir de projetos que devem continuar? Nós precisamos ser pessoas de coragem. Nós precisamos ser pessoas encorajadoras, pessoas que não desistem de maneira alguma. Glória a Deus, meu filho. A Bíblia fala assim, que aonde está o seu tesouro, aí está o seu. Se o seu coração não tem coragem através do Espírito Santo, se o seu coração não é encorajador, então, meu querido, talvez o seu coração está em outro lugar.
Às vezes eu já falei isso semana passada, eu vou repetir para você porque isso é importante. Às vezes você tira o seu coração da obra de Deus. Às vezes você tira o seu coração de dentro da tua casa. Vou falar de duas coisas importantes: a obra de Deus e a sua casa. Às vezes você tira o coração, mas não pense você que seu coração vai ficar avoado. Seu coração vai ser colocado em algum lugar. Agora você tem que tomar cuidado aonde você tem colocado o seu coração, porque aonde você tem colocado o seu coração é onde está o seu tesouro. Mateus capítulo 15, Jesus está conversando com os fariseus e ele está falando algo importante para os fariseus. Os fariseus estão dizendo assim: os seus discípulos, eles vêm comer e eles não lavam a mão, são porco, não lavam a mão. E Jesus fala para eles assim: o seguinte, você está preocupado com essa questão de lavar a mão? E não quer dizer que não é importante, tá, irmão? Vai no banheiro e lava a mão. Vocês estão preocupados com essa questão de lavar a mão, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão preocupados com o exterior do copo, mas não estão preocupados com o interior do copo. Jesus diz assim, é do coração também que vêm os maus desígnios, a imoralidade sexual, os maus pensamentos, a ira, e aí ele vai citando algumas coisas. Ele está dizendo que tem um tipo de coração que está fora da presença de Deus, que está fora de dentro da sua casa, que está num outro lugar, colocado num outro lugar esse coração, e esse coração, as ações que ele tem, são ações que contaminam, são ações ruins. Onde está o seu coração? A palavra importante. Quem aqui alguém falou assim, vamos fazer tal coisa? Aí você diz assim, eu não posso porque eu tenho um negócio importante para fazer. Aí você vai ver, o cara vai jogar bola. Aí você vai ver, o cara vai, sei lá, fazer o quê? Às vezes é importante para ele. Sabe o que significa importante? Sabe, dona Arlete, o que significa importante? Que bom ver a senhora aí. Sabe o que significa importante? Importante é aquilo que você coloca dentro de você. Importante é aquilo que você coloca dentro de você, aquilo que é importante. Você precisa colocar Deus dentro de você, porque Ele é importante. Você precisa colocar a tua vida com Deus aqui, é importante. Você precisa colocar a tua família para dentro do seu coração, porque a tua família é importante. Você precisa colocar isso daí, tem outras coisas que você tem que tirar de dentro do seu coração. Às vezes você está dando valor demais para algumas coisas que não deveria ter valor. Não quer dizer que você não tem que fazer, mas não deveria ter tanto valor quanto parece. Tem coisas que têm mais valor, são mais importantes. Eu não sei se é uma impressão minha, mas talvez eu vou poder responder essa pergunta para vocês quando eu tiver com 90 anos, eu vou poder responder para vocês. Mas eu converso com muitas pessoas idosas, converso com pessoas de 90 e tantos anos, 80 anos, 70 anos, sento, tomo café, escuto, presto atenção. E a impressão que eu tenho é a seguinte: na jornada da vida, tem algumas coisas que você hoje está considerando importante, elas são desnecessárias. E lá na frente você vai olhar para trás e vai perceber que tem outras que são muito mais importantes, que você talvez não deu a devida importância, que você não foi valente por isso, que você não teve coragem por isso. Uma das coisas que eu acredito que são importantes é a sua vida em família. Importante. E isso não é feito de uma vez só, é todo dia. Eu estou vendo isso lá em casa. A Márcia senta com as crianças, com os momentos que eu estou por perto, que eu vejo, senta todo dia, lê a Bíblia com eles, todo dia. Escutamos o testemunho, por exemplo, do Nelson, na virada de ano, testemunhou aqui que a Terezinho Tavares fazia isso aí todo dia na casa deles. E eu estou percebendo
que essa ação, por mais que é pequena, você trazer Deus para dentro da sua casa é uma ação de coragem, que vai fazer você renunciar ao seu tempo, vai fazer você tomar escolhas importantes. Você vai ter que renunciar ao seu tempo, escolher o que você vai fazer, dedicar o seu tempo à tua família, para que você possa, lá no final, você possa ver coisas importantes acontecerem, você olhar e ver a sua vida valeu a pena. Talvez seus filhos são grandes, já não dá para fazer isso, mas dá para fazer outras coisas. Eu também percebo que as pessoas que tomam a atitude de andar com Deus, não de correr com Deus, porque Deus não te chamou para correr com Ele, porque às vezes você vai correr com Deus e você corre 100 metros e desiste. Tem pessoas que se batizaram na igreja já há anos, eu tenho vontade de pegar na rua e fazer uma oração. Fala, irmão, vem cá que eu quero fazer uma oração com você. Tem hora que dá vontade de falar assim, meu Deus, decidiu correr com Deus, correu 100 metros e desistiu. A vida longe de Deus é uma pindaíba, é uma destruição. Você vai chegar no final e vai ver que você não teve o mais importante. Agora, pessoas que decidem andar com Deus, andam devagar, às vezes não vai tão rápido, mas vão constante, semana após semana, célula após célula, altos e baixos, porque a vida tem altos e baixos. Você não espera passar pelos baixos, mas você vai passar. Você também às vezes não espera passar pelos altos, mas de repente você se vê, nossa, olha o que Deus fez. Andando com Deus. Eu desconfio que as pessoas que decidem andar com Deus e aprendem a descansar no Senhor, aprendem a andar com o Senhor, essas pessoas vão muito mais longe. Sabia que a palavra covarde, ela também tem uma origem? A palavra covarde vem da palavra rabo, cauda. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Tem um ditado que a gente diz assim, ele fugiu com o rabinho entre as pernas, ou seja, um covarde. Covarde é quem faz isso, covarde é quem faz aquilo. Covarde é quem desiste de coisas importantes. Esse é o covarde. Covarde é aqueles que desistem de coisas importantes, coisas que te levam para a eternidade, coisas que unem a sua família, coisas que são importantes. Esses são covardes. A Bíblia não te chamou para ser cauda, covarde. Deus te chamou para ser cabeça, responsável. Cabeça significa responsabilidade. Cabeça não significa destaque. Cabeça significa responsabilidade. Cabeça significa eu tenho responsabilidade. O homem é o cabeça da casa porque ele tem responsabilidade sobre a casa dele. Deveria ter, pelo menos. O cristão é chamado para ser cabeça, não cauda, ou seja, responsável nessa terra. Eu tenho uma responsabilidade de buscar Deus. Todos os dias, eu querendo ou não, eu preciso dobrar meu joelho, eu preciso ir para a palavra, eu preciso me posicionar, eu preciso buscar o Senhor, porque sem Ele eu não sou nada. Isso é ser cabeça. A Bíblia nos fala de algumas pessoas que receberam um chamado de Deus. A gente vê Enoque, que deixou Deus contente em um momento da vida dele, e Enoque então foi transladado. A gente vê Noé, que deixou também Deus contente no momento da vida dele, e recebeu uma missão. A gente vê pessoas como Samuel, que deixou Deus contente também, e Deus levantou ele como um profeta. A gente vê Davi, o rei Davi, que deixou Deus contente, e Deus também o ungiu como rei. Hoje você precisa enfrentar a sua dor,
Hoje você precisa enfrentar os fracassos da sua vida. Hoje você precisa enfrentar aquela oposição que está se colocando diante de você, mas são coisas que você tem que enfrentar. Às vezes o pecado está se colocando diante de você e você está desistindo, se jogando nos braços do pecado. Não, você tem que sair do pecado. Talvez hoje, meu querido, você precisa tomar mais uma vez uma decisão. A decisão é: eu vou honrar Jesus nessa terra. A sua decisão hoje é assim, ó: eu vou honrar Jesus nessa terra. O mundo está escarnecendo de Jesus. Infelizmente, essa cultura maligna do carnaval aí está aí. Eu não faz muito tempo que eu não acompanho isso, mas sempre vejo notícias escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, macumbaria a céu aberto. O que isso aí vai acrescentar? O que isso aí vai ajudar? É só desgraça, é só coisa ruim. Meu querido, nós precisamos ter a coragem de nos levantar contra essa cultura. Uma das coisas que eu aprendi sobre cultura é que as músicas cantam aquilo que é a nossa cultura. Tem uma música bem conhecida, brasileira, ainda quando as músicas eram boas, que se chama Aquarela do Brasil, é isso? Aquarela do Brasil? Conhece essa música, não? Não é isso aí? Você já prestou atenção nessa música, não? Isso é a cultura nossa, é a cultura de deitar numa rede e descansar, tomar água de coco e ficar na beira da praia, a mulata dançando. É isso aí que fala a música. É por isso que nosso Brasil é de terceiro mundo, não prospera, porque o trabalho não é valor para nós, não é importante para nós. O importante para nós é o feriado de carnaval. Ê, pão com mortandela, vamos comer e vamos descansar. Tomar água de coco, só na praia, caro. Nunca vi um milho tão caro quanto lá na praia. Agora, você já prestou atenção nas músicas que estão cantando hoje da cultura? Eu não tenho coragem nem de falar aqui nesse altar. Eu não tenho coragem. Se você ainda, de repente, eu não sei o que colocam essas músicas em restaurante e em supermercado, eu não sei o que tem a ver. Não sei se é alguma coisa do marketing, faz a pessoa comprar mais. Nelson pode explicar. Eu vou sair, eu vou pegar e não sei o que, você fica com não sei quem, mas você está perdendo eu, e eu vou te pegar lá na cama e vamos fazer não sei o que. E você comprando tomate, cebola, e você pensando: meu Deus do céu, será que eu vou embora agora? E a rocha para lá e não sei o que, e os funk então? Não dá para falar, meu querido. Cantor famoso do Brasil, Anitta. Só que essa não é mais nossa cultura. Fala comigo, essa não é minha cultura. Nós cantamos outra coisa. Nós cantamos outras músicas. É por isso que a gente não canta a música do mundo. Sabe por quê? Porque essa não é mais a nossa cultura. A gente canta outra cultura. A nossa cultura é adorar o Senhor. A nossa cultura é servir o Senhor. Então hoje você se levante e vai servir a Deus. Hoje você se levante e sirva a Deus. Eu vou pregar para esses adolescentes e jovens. Sabe o que eu vou falar para eles? Aquilo que os pais estão falando ou que deveriam falar. Eu vou falar para eles o seguinte: vocês precisam defender a fé de vocês. Vocês precisam se levantar e defender a fé de vocês. O jovem chega a uma determinada idade, ele foge da igreja, vai para o mundo. Eu não sei o que ele vai encontrar no mundo. Que desgraça, que tristeza, cheio de marcas, cheio de dores, cheio de violência contra ele, está acabando com a vida dele. Esses jovens deveriam ter a coragem de falar: não, eu vou servir a Deus, eu vou honrar a fé dos meus pais, eu vou honrar, eu sou um cristão, eu vou honrar a minha fé, eu vou defender a minha fé, eu vou levantar. Não significa que não vai tropeçar, que não vai falhar, não significa que não vai aproveitar a vida, vai aproveitar e muito mais.
mas precisa defender a fé. Você, meu querido, se tem um filho adolescente, jovem, criança, ensina eles. Quando meus filhos eram pequenininhos eu falava isso, agora eles são grandes, eu continuo dizendo isso para eles. Nunca desista da fé, nunca abandone a igreja, não fique um culto sem ir, não desista. Você vai encontrar momentos difíceis, às vezes vai ter pessoas dentro da igreja mesmo, eu falo para meus filhos, vai ter pessoas dentro da igreja que vai te ferir, mas vocês não desistam, porque vocês não estão lá por causa de pessoas, vocês estão lá porque vocês servem a Deus. Meus filhos eram pequenininhos, eu deitava do ladinho do berço deles, segurava na mãozinha e dizia assim: filhos, talvez vai ter momentos muito difíceis lá na frente, que vão até proibir vocês de ir na igreja, acredita? Vão falar, é proibido entrar na igreja, é proibido ler a Bíblia, mas sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ter coragem, vocês vão continuar lendo a Bíblia, vocês vão continuar congregando, vão continuar indo na igreja, porque não tem nada mais importante que você possa dar sua vida a não ser por Jesus. Coloquei dentro do coração deles. Então, meu querido, não importa se seu filho é barbado, chega para ele e fala para ele, diga para ele, defenda a sua fé, meu filho. Talvez você está longe de Deus, mas defenda a sua fé, se levante, defenda a sua fé é importante, não deixe ela morrer, não deixe as pessoas virem e pisar na sua fé, não deixe as pessoas virem destruir, humilhar a sua fé, não, continue servindo a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Talvez hoje você tenha que ter coragem para enfrentar algumas coisas na sua vida. Talvez hoje você tenha que ter coragem para enfrentar essa enfermidade que está tentando destruir você. Talvez hoje você tenha que ter coragem para dizer assim: olha, eu vou me levantar e eu vou ser um líder nessa igreja, vou ser cabeça, vou trazer pessoas para Jesus, eu vou cuidar de pessoas, vou amar, vou servir a minha cidade. Talvez hoje você tenha que se levantar e dizer o seguinte: olha, vou trabalhar, Deus vai me prosperar, vou construir uma escola, vou construir um hospital, vou transformar essa cidade. Talvez hoje você tenha que se levantar e dizer assim: ó, vou fazer algo simples, vou ajudar aquela pessoa que está sem energia na casa dela. É um ato de coragem, vou vencer o egoísmo, vou vencer a ganância do meu coração e vou ajudar aquela pessoa. Talvez hoje você tenha que ter uma atitude de coragem, dizer: olha, eu vou vencer o medo, esse medo que está me prendendo, esse medo que todo dia bate na minha porta dizendo assim: você não vai conseguir, você não vai mais dar nenhum passo, a tristeza vai tomar conta do seu coração, essa vai ser a sua vida, e você vai dizer assim: não, vou me levantar, vou passar uma água na minha cara, vou me arrumar, e eu vou me levantar para Deus, para servir a Deus, e essa depressão vai embora, essa ansiedade vai ter que ir embora, todas essas circunstâncias terão que ir embora. Adão estava no jardim, num lugar chamado Éden, significa lugar do prazer. Lá no lugar onde ele tinha todo o prazer, toda a alegria, ele não conseguiu vencer a batalha de falar não para o pecado. A Bíblia fala que tem um segundo Adão. O segundo Adão é chamado Jesus. Esse segundo Adão também está no jardim, mas não num jardim de deleite. O jardim que ele está é num jardim de pressão. Esse jardim se chama Getsemane, lugar de pressão. Ele está lá suando gotas de sangue, ele está lá angustiado, ele está lá sofrendo, ele está lá dizendo: Pai, se for possível, livra de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Naquele momento, Jesus também, num jardim, vence aquilo que Adão deveria ter vencido. Tem algumas batalhas que, se você não vencer hoje, não decidir você enfrentar elas, são os seus filhos que vão ter que lutar, e você é um covarde por jogar isso nas costas do seu filho. Essa batalha é sua, essa batalha não é do seu filho, essa batalha não é da próxima geração, essa batalha é da minha geração. Eu estou aqui, vou fazer 40 anos esse ano. Eu tenho dito para Deus: Deus, as batalhas da minha geração, eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder, eu não vou ficar com medo de ser preso ou qualquer outra coisa. Eu vou enfrentar as batalhas da minha geração, eu vou servir a Deus. Quem aqui precisa de coragem? Quem aqui precisa ter uma ação de coragem? Quem aqui precisa ouvir Deus e obedecer?
coloca a mão no seu coração. Nós vamos cantar esse louvor. Eu queria que você falasse com Deus. Ore, fala com Deus. A palavra está falando com você. Encontrado, Vem, fui Espírito escolhido, justificado. Fala com Eu Deus. sou grato, eu Fala sou com Deus nesse grato. momento. Oh Quer vir meu pro altar? Deus, muito O altar é lugar de filho. Vem pro obrigado. altar. Eu era perdido, fui Você está tomando alguma encontrado, decisão hoje? fui É escolhido, alguma decisão importante. justificado. Eu vou vencer Eu isso na sou minha vida. grato, Vem pra esse eu altar. sou grato. Oh meu Deus, Espírito Santo, muito obrigado. faz a sua obra Eu era em cada coração, em nome de perdido, Jesus. fui encontrado.